Boa noite. Vamos então reiniciar os nossos estudos do ano de 2023, né? Foi muito bom descansarmos um pouco, mas agora está na hora de nós começarmos novamente os nossos bate-papos. E como de praxe, nós vamos hoje começar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Rogar aos bons espíritos que nos intuam para que possamos nos fazer entender e aprendermos um pouquinho mais dessa maravilhosa doutrina dos espíritos, né? Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Bom, esse ano de 2023, nós vamos começar com outro tema. Nós encerramos o ano passado estudando as cartas de Paulo, né? Um comentário de Emmanuel. Esse ano nós vamos começar estudando este livro aqui, ó. Nós e o Mundo Espiritual, de Sara Nousiainen. É um livrinho pequenininho, mas que traz muitas mensagens fantásticas para o nosso esclarecimento, para nossas reflexões. E a primeira mensagem, primeiro bate-papo desse livro fantástico é o tema fé ou razão, né? E Allan Kardec, a gente começa dizendo, Allan Kardec definiu o espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino do espírito e suas relações com o mundo corpóreo. Tá? Vamos lá, então. O que nos diz a Sara? As teses espíritas têm sido envolvidas desde a sua codificação numa aura de superstições e misticismo, pelos que as desconhecem e ou têm interesse em assim agir. No entanto, e apesar de tudo, são conceitos que vêm se impondo pela força de sua própria realidade. Por que então tanta rejeição a essas ideias? É fácil entender, diz ela. Se em todas as épocas na caminhada da ciência houve sempre momentos de granítica rejeição a novas ideias, principalmente quando vinham desestruturar antigos paradigmas, agora não poderia ser diferente. Ora, vamos dar uma pequena pausa. O Espiritismo veio desmistificar um monte de coisa que vinha fazendo parte desse cristianismo. E Kardec nos colocou o Espiritismo, a codificação, como cristianismo redivivo, ou seja, tirando uma série de folclores que existiam, né, e que muita gente ainda, né, seguia por esses caminhos. Então, tudo que é novo, nós estranhamos, é normal. É novo, nós estamos acostumados em um ritmo, né? E, de repente, nós nos deparamos com uma outra colocação, uma outra posição que não vá, aliás, de encontro às nossas convicções. Isso nos incomoda. É normal, tá? E ela continua. Por que a mídia não divulga o que a ciência vem confirmando com relação a diversos conceitos espíritas? Porque só lhe interessa o que dá ibope. Isso nós sabemos, né? Quando se trata de fenômenos, ela está a postos, mas cuida de ignorar o que há por trás deles, por serem informações que fatalmente mudariam os mais importantes paradigmas do mundo cristão. Porque o Kardec nos diz, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre fé, né? Fé ou razão, a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada, segundo Kardec nos diz? É aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não sucumbe a 2, 3 perguntas, a 2, 3 questionamentos. Essa é a fé raciocinada. É o que o Espiritismo, né, através de Kardec, nos trouxe através da codificação, e essas obras complementares vêm enriquecer um pouco mais essas obras,
e nos esclarecer para o momento atual sobre os que estamos vivendo na realidade. E ela continua dizendo assim: além disso, iriam contrariar forças extraordinárias, tais como ideias enraizadas no psiquismo coletivo ocidental e as próprias estruturas das organizações religiosas. O Espiritismo veio desmistificar o Satanás, o demônio, o diabo. Veio desmistificar o inferno e o céu. Né? Tanto que tem num dos livros da codificação tem um que chama Céu e Inferno. Então, aquele medo que nos era imposto lá atrás pelos nossos bisavós, avós, né? Porque o cristianismo vinha trazendo aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que o demônio vai fazer isso, isso é coisa do demônio, isso não é coisa do demônio. E até hoje tem muitas escolas religiosas que ainda seguiam nesse prisma, né? O Espiritismo veio dizer que os demônios são os seres que já habitaram aqui, com uma personalidade um pouco, né, equivocada, e que estão hoje no mundo espiritual, lógico e evidente, agindo pela lei da afinidade com os que aqui ficaram. Então, se nós nos deixamos levar por certas coisas que, como se diz, não são tão corretas, não vamos culpar o demônio, o Satanás. Não. É que nós nos deixamos arrastar. São consequências dos nossos atos. Só que quando o Espiritismo fala isso, começa a derrubar, né, essas ideias enraizadas, como a Sara nos diz aqui, no psiquismo coletivo, principalmente nas religiões. E isso fica, né, incômodo para muita gente. Porque tem gente que, infelizmente, explora isso comercialmente. Infelizmente. E ela continua. No entanto, muitas pessoas fogem de suas religiões pelos entrechoques da fé com a razão, mas não conseguem deixar de ver Deus na grandiosidade do universo, senti-lo na imensidão dos oceanos, na figura assustadora das cordilheiras geladas, assim como nas coisas mais singelas, como o ordenado labor das formigas. Só lhes falta a explicação correta sobre todos esses mecanismos para que a razão possa juntar-se à intuição e abrir-se à plenitude da fé, sem perplexidade ante as incoerências até então encontradas. Ora, nós espíritas, pelo menos é que a gente busca estudar um pouquinho, ler um pouquinho, nós não ficamos perplexos com determinadas coisas. É milagre. Não, essa doutrina explica quase que praticamente todos os milagres que acontecem. Tudo a ciência consegue explicar. E, inclusive, os mentores do Chico dizem que o dia que a ciência provar que algo no espiritismo não está correto, a ciência provar, o mentor de Chico diz para ele: aí você deixa o espiritismo e segue a ciência. E até agora, né, nós estamos par e passo com a ciência, inclusive passamos tudo pelo crivo da razão e do bom senso. A nossa fé é aquela fé raciocinada, que passa tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Por isso a pergunta: fé ou razão? Né? Vamos continuar com a Sara? São informações que dão novo alento, novas perspectivas, renovam mentalidades, modificam conceitos, proporcionando infinito bem-estar, já que mostram os justos porquês de todas as coisas. Nos perfeitos mecanismos que regem o universo, a vida é a evolução de tudo para patamares sempre mais perfeitos, mais agradáveis e mais belos. Não se trata de alguma nova religião, nascida da cabeça de alguém, mas conhecimentos que foram trazidos por espíritos evoluídos através de mediunidades e codificados por Allan Kardec a partir da metade do século XIX. Aqui cabe uma ressalva. Quando a gente fala da doutrina foi, como se diz, codificada por Allan Kardec. E muita gente fala que não conhece o espiritismo ou que tem curiosidade em conhecer, nos diz que
Mas Allan Kardec, então, recebeu essas mensagens dos Espíritos? Não. Vamos deixar bem claro. Quando diz aqui, foram trazidas por espíritos evoluídos através da mediunidade de várias pessoas. O espiritismo não nasceu de uma cabeça. Foram várias pessoas. Kardec pegou, fez uma compilação, tanto que o Livro dos Espíritos tem 1020 perguntas. Essa mesma pergunta, como começar com a primeira, o que é Deus? Ele mandou para várias pessoas. Várias partes do mundo. E recebeu as respostas. Todas as respostas que coincidiram, ele separava. Para quê? Para dar credibilidade à sua obra. Então os espíritos responderam através de médiuns do mundo todo. E ele foi, o Kardec, muito coerente, né? O bom senso encarnado, inclusive tem um apelido de bom senso encarnado, foi passando pelo crivo todas aquelas respostas. As que coincidiam, ele separava, analisava, perguntou para o fulano lá, daqui 500 quilômetros, o outro lado, 5.000 quilômetros daqui, respondeu a mesma coisa, sem se conhecerem. Foi porque espíritos realmente sérios, que trabalharam na codificação, responderam aquela pergunta. E assim foi codificado. Ah, mas Kardec não recebeu? Não, ele só codificou. Tá? Vamos deixar bem claro que muitas vezes faz confusão. Kardec recebeu as mensagens. Não, ele recebeu através de outros médios. Tá? A mediunidade de pessoas fantásticas da época. Continuando. Se pensarmos na questão religiosa com mais liberdade mental, sem preconceitos, podemos concluir que o futuro das religiões está na religiosidade e não nos formatos religiosos. Mesmo porque é óbvio o fato de não existir uma religião certa. Olha só. Verdadeira ou legítima. Porque nas centenas de religiões existentes há sinceridade. Olha que fantástico. Há verdade, há Deus, mas com interpretações distintas. Deus é um só, a verdade é uma só. Os caminhos são diferentes por vezes, mas é um só. Tá? Não se pode então dizer que tal ou qual é a verdadeira. Todas o são, desde que sua meta seja a busca do divino e com ela o crescimento interior do ser. O que a doutrina espírita veio nos trazer? Esclarecimento para que nós nos iluminasse de dentro para fora. Não ficasse apontando erros, defeitos de outras pessoas. Jesus diz ainda no Evangelho que brilha a vossa luz. Todos nós somos filhos do Altíssimo. Temos a chama divina dentro de nós e podemos exteriorizar isso através do nosso comportamento, da nossa mudança de hábitos, de mudança de tendências, né? Que nós já trazemos de experiências passadas. Vamos continuar? Jesus ensinou o código de conduta adequada a toda a humanidade e a doutrina espírita esclarece quanto aos mecanismos da vida e da evolução. Vejam bem, Jesus deixou o Evangelho, né, que é o nosso modelo e guia, e a doutrina espírita veio esmiuçar as leis morais do Cristo e nos colocar à disposição bem mastigadinho as opções. Agora, as escolhas são nossas. Né? Aí agora uma coisa interessante que a Sara nos diz. Não há hierarquias no Espiritismo. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Para que, a pergunta dela, para que intermediários entre a criatura e o Criador? Intermediários esses tão imperfeitos quanto os demais. Né? Para que a gente precisa? Então, nós não temos uma hierarquia dentro do Espiritismo para que não aquele tem, o fulano lá, ele tem a palavra final. Não. A palavra final nossa é de Jesus, no Evangelho. Tá bom? Nos ensinos de Jesus, ele sempre colocou cada qual como o único responsável por si mesmo.
não por graças de qualquer natureza, mas tão somente pelas atitudes, omissões e ações vivenciadas no cotidiano. Ou seja, nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. É isso que ela quis dizer em outras palavras. Jesus, nos ensinos dele, colocou cada um de nós como único responsável por nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita derruba aquele dogma do pecado original. Lá de trás, tá? Não, é fulano pecou, eu vou pagar. Não, você vai pagar, ou você vai ressarcir, ou você vai aprender com os seus equívocos, não com equívocos dos outros. E isso quebrou uma corrente muito grande de ideias, né, religiosas de passado e incomoda muita gente. E ela encerra esse capítulo nos dizendo: o Espiritismo, com sua formidável lógica, pode ser considerado também a ciência do bem viver. Que gostoso! Por que ele pode ser considerado a ciência do bem viver? Porque ele nos ensina, meus irmãos queridos, que a nossa felicidade está nas nossas mãos. Nós seremos felizes a partir do momento que fizermos outras pessoas felizes. Contribuirmos para a felicidade de outros, de uma coletividade, aí seremos felizes. Francisco de Assis, o patrono maior da nossa casa, nos diz que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? Então, nós vamos receber na medida em que doarmos. Nós não podemos mais ficar esperando aquela fé sem obras. Eu tenho fé, tá, e aí? O que você está fazendo por você e pelos outros? Né? Muita gente fala, inclusive de outras escolas religiosas conhecidas, a gente fala, não, esse trabalho de caridade não existe. Tá? O que Jesus ensinou no Evangelho? O que Paulo, apóstolo, ensina no Evangelho? Né? Se nós queremos ser felizes, queremos, como se diz, ter um bom viver, como diz aqui o Espiritismo nos ensina, façamos o melhor por nós e pelos nossos semelhantes, a começar pelos que estão sob o mesmo teto. É difícil, mas não é impossível. Viu que gostoso? Deu o nosso tempinho? Que bom. Que bom que nós começamos com um tema gostoso de se estudar, né? Ficamos aqui então, desejando a todos uma feliz semana, que possamos na próxima quarta estarmos juntos novamente, não é verdade? Com um novo tema da Sara. Vocês vão ver que coisa fantástica que é esse livrinho aqui, uns assuntos fantásticos, que nos traz à baila lembranças que por vezes deixamos para trás. Aos espíritas, aos simpatizantes da doutrina e aqueles que também não conhecem a doutrina, mas têm curiosidade, né? Vamos buscar nessas reflexões onde está a razão, onde está o bom senso e onde está a nossa fé. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.